Olá, a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. E nesse estudo nós vamos entender por que o Evangelho foi pregado também aos mortos, aos espíritos em prisão. Se você quiser saber sobre o nosso entendimento a respeito deste assunto, eu peço para você permanecer até o final. Então vamos para o estudo. O apóstolo Pedro ele fala sobre isso duas vezes na sua primeira carta, uma no capítulo 3 e outra no capítulo 4. Ele estava se referindo ao Evangelho ser pregado literalmente aos mortos, lá no mundo dos mortos? Ou será que é nós que devemos interpretar o texto conforme o próprio contexto e tendo como base a escritura de forma panorâmica para entender outras questões que vai influenciar na interpretação do que o apóstolo Pedro realmente tinha em mente? Eu vou ler o primeiro texto aqui e ele se encontra em 1 Pedro 3, 18 ao 22. No qual ele vai falar daqueles espíritos, daquelas pessoas que foram desobedientes na época de Noé e que estavam agora mortos, só que seus espíritos estavam presos, estão presos. O verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no espírito. Agora o verso-chave, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Percebe que está nítido, está bem claro aqui, dá para entender. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Agora que começa a mudar a figura, irmãos. Por quê? Por que eu tenho ressalvas quanto a essa interpretação do Evangelho ter sido pregado ao mundo dos mortos? Porque, em primeiro lugar, foge totalmente da mensagem panorâmica da Bíblia, da mensagem como um todo, do Evangelho como um todo ser pregado para os vivos, e somente para os vivos tem o poder de fazer a mudança de vida, né? De nascer de novo, de trazer uma nova vida mediante a fé. Então, a chance que nós temos é em vida. Então, para os mortos que morreram sem o Evangelho, eles estão mortos, não podem ter uma segunda chance, no sentido de serem evangelizados, Vão passar pelo um tribunal de um juízo no último dia, depois dos 1000 anos do reinado de Cristo. Então esse é um outro ponto. Mas a questão é, foge da perspectiva da própria Bíblia, do Evangelho ser pregado aos vivos para arrependimento. Então esse é o primeiro ponto. Não tem como ter uma segunda chance para os mortos, lá que o texto frisou aqui que eles foram desobedientes. Então o que se entende? O Senhor Jesus, quando ele foi lá nas partes mais profundas da terra, quando ele foi lá no mundo dos mortos, que sim, de fato, ele foi lá no Sheol, ele foi nas partes ainda mais baixas, porque ele estava carregando os nossos pecados, então ele estava como sendo transgressor, como maldito de Deus, então ele foi para o mais profundo do Sheol, e lá ele não pregou o Evangelho para aqueles desobedientes aos quais tinha sido. O texto está se referindo. O que Pedro tem na mente? Pedro está fazendo um contraste entre aqueles lá do mundo antigo, no qual também foi pregado um evangelho, mas mediante Noé. Noé que foi o pregador da justiça naquele período. É como se fosse o próprio Senhor que estava pregando um evangelho para eles serem salvos. Porque você precisa analisar esse contexto. O que o contexto diz? Ele começa a falar de Noé, ele começa a falar os quais, verso 20, no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Então essa longanimidade de lá, que Deus deu 100 anos, mais ou menos, 100 e poucos anos, enquanto se construía a arca, é a mesma longanimidade que Deus opera agora em nós. Claro que por um tempo maior, por um período maior. Mas Pedro está associando esses dois tempos, o tempo do mundo antigo e também o nosso tempo, ao qual está vigorando, né,
a graça, qual ainda o Senhor está chamando, tem que chamar muitas pessoas ainda, muitas vão se arrepender, se converter ao Evangelho. Então olha para você ver que Pedro está com a mente lá, fazendo um contraste dessa longanimidade de Deus, porque era como se fosse pregado o Evangelho para eles. Porque foram salvos poucos, 8 pessoas, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, porque ele vai associar agora as águas do dilúvio com o batismo. Aquelas águas do dilúvio foi para a remoção da carne, remoção da imundícia da carne, mas a remoção completa da carne. Porque Deus, por meio da água, inundou tudo, subiu as águas até 15 côvados acima da montanha, do ponto mais alto da terra, e depois foi minguando, mas obliterou todas as coisas. Devastou e varreu toda imundícia, toda a carne. Ele está falando que isso também é um batismo. Ele está associando o batismo que nós recebemos nas águas, que simboliza a nossa morte, com aquele batismo lá do dilúvio, com as águas do dilúvio. Só que tem esse porém. Lá foi para a remoção completa da carne pecaminosa. Nós não precisamos, Deus não precisou remover a nossa carne, nos devastar. Por quê? Porque isso vai simbolizar nós como mortos em Cristo e ressurrectos em Cristo. Nós morremos na semelhança de Cristo e ressuscitamos também na semelhança de Cristo. Então é quando a gente batiza e aceita o Senhor. Então olha o que o apóstolo Pedro ele está com a mente totalmente sendo inspirada em todas essas questões lá do mundo antigo, do dilúvio. Ele está até fazendo referência ao batismo, porque ele começa a falar desse batismo. Ele vai falar no verso 21, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne. Não precisa remover a carne. Agora é diferente, agora é pela consciência. Mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Essa indagação de uma boa consciência para com Deus vem de uma forma a tocar na sua mente, no seu entendimento, e sempre está perguntando, procurando essa boa consciência de agradar a Deus. Então essa indagação para uma boa consciência sempre está procurando agradar a Deus, sempre está em forma de procurar agradar, sempre está em forma de questionar, de perscrutar, de querer fazer a vontade de Deus. Então essa é a indagação de uma boa consciência para com Deus. Então a interpretação desse primeiro texto é essa, que o Senhor não foi pregar ao mundo dos mortos. Mas eu falei com vocês que também ele faz menção desse mesmo assunto no capítulo 4. 1 Pedro 4, os versos do 1 ao 6, é o verso 6. Mas precisa do contexto. Vou ler primeiro o verso 6. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Então, parece que olhando assim superficialmente, tá claro, né? Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos. Mas se a gente for mais cuidadoso e cauteloso na hora de ler aqui, a própria explicação está no texto. Para vocês verem. Foi pregado o evangelho também a mortos. Você vai ter que ter um conhecimento do que é ser morto para Deus. Ser morto para Deus não necessariamente ser morto no corpo. Não necessariamente estar morto lá debaixo da terra 7 palmos. Então veja bem, o que o Senhor falou para Adão e Eva quando eles estavam lá no jardim do Éden? Para eles não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E que no dia que eles comessem, eles iriam morrer. Você pode notar que eles não morreram quando eles desobedeceram a essa lei, esse mandamento do Senhor. Eles viveram 900 anos, 800, 700 e foi. Vivendo muito tempo. Mas, de fato, eles morreram para o Senhor. Para o Senhor eles morreram no Espírito. Então, de fato, não é só necessariamente a morte do corpo. Então, pelo próprio texto aqui, a gente começa a entender. Porque mesmo julgados na carne segundo os homens, é o quê? Homens dizendo para eles que eles estavam mortos na carne. Vocês estavam mortos,
mesmo julgados na carne segundo os homens. Então, alguns estavam falando para certas pessoas que eles estavam mortos. Entendeu como é que está aqui? Como é que interpreta o texto? Mesmo julgados na carne segundo os homens, alguns homens estavam julgando outros que estavam mortos. Mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Então, alguns estavam se gloriando de que eles estavam vivos e os outros mortos. E como se dá isso, irmãos? Como que isso se dá? Vocês têm que entender que quando o homem não está em aliança com o Senhor, ele está morto. Seja da primeira aliança, seja da segunda aliança. Nessa questão, é da primeira aliança que os judeus estavam se gloriando em certos gentios, nos gentios, dizendo que eles estavam mortos, porque eles não tinham a circuncisão, não tinham aliança com Deus de Israel. Então eles estavam mortos. Sabia que se interpreta esse texto dessa forma? Claro que aqui eu já estou em mente todo esse contexto. Por quê? Porque existem versos dos apóstolos e também dos profetas que diz que nós estamos mortos em delitos e pecados, em ofensas e pecados. Nós estamos mortos para Deus. Da mesma forma que ele disse para Adão e Eva, que quando vocês me desobedecerem, vocês morrerão. Vocês iam morrer. Vocês irão passar pela morte do corpo física, mas não só a física, porque eles continuaram vivendo por certo tempo. Eles morreram para Deus. A desobediência te gera a morte. Então, tanto é assim, porque ele vai falar. Eu vou ler agora o contexto. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós mesmos, do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo em que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Então gera morte. Viver de acordo com as paixões, dos desejos dos homens, gera morte, porque já basta o tempo decorrido. Verso 3. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos. O evangelho foi pregado aos gentios, irmãos. Esses mortos são os gentios. E quem estava falando que essas pessoas, esses gentios estão mortos, eram os judeus que se gloriavam na carne, se gloriavam da circuncisão feita pelas mãos deles, pelas mãos de homens. Circuncisão feita pelas mãos de homens. Claro, enquanto vigorava a lei, tinha validade. Mas depois de vir Cristo, a circuncisão é o Senhor que faz como um corte no nosso coração. Uma circuncisão de Cristo, que é do coração. Para aí sim nós não desobedecermos o Senhor, o Pai, cumprir os mandamentos do Senhor, porque Ele mesmo, com o seu dedo, vai estar escrevendo os mandamentos nas tábuas do nosso coração e imprimindo elas na nossa mente. A revelação é essa. Eu vou ler aqui Efésios 2, 1 ao 5, depois o verso 11, que vai falar que nós estávamos mortos pela nossa incircuncisão, porque nós não tínhamos nem entrado na primeira aliança, nem feito parte da primeira aliança, que é a circuncisão na carne. Verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, estávamos mortos em delitos e pecados. Conforme eu falei em Gênesis, o Senhor mesmo instituiu, falou que a desobediência gera a morte. Finalzinho, Oséias 5 para o capítulo 6, vai falar que nós estávamos mortos e que alguém iria nos dar vida e gerar vida em nós. Nos quais andastes outrora, verso 2, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Está vendo que tudo isso tem um sentido, tudo isso tem conexão, está tudo conectado que eu estou falando para vocês? Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, verso-chave agora, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Verso 11, portanto,
Lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, sem circuncisão, irmãos, gentios, com circuncisão, não gentios. Agora, não circuncisão por mãos de homem, não circuncisão no prepúcio, circuncisão de Cristo. Existe a circuncisão ainda sim, mas é a circuncisão que Cristo faz em nosso coração. Essa circuncisão está em vigor, não se enganem. A circuncisão está em vigor e é Cristo que é ministro da circuncisão, mas no Espírito. Chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos. Olha para você como que mata a charada aqui. Mata o mistério, revela o mistério. O verso 11, ele revela esse mistério que eu falei para vocês durante todo esse tempo. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados de incircuncisão, eu estou parafraseando, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, que se gloriam na carne, no seu prepúcio. Se intitulam circuncisos na carne por mão humana. Então agora isso não tem valor. Agora é outra circuncisão. Colossenses 2, verso 13. O último texto que eu separei para vocês. E a vós outros que estáveis mortos, agora é para revelar de vez, né? Para não ter dúvida sobre o capítulo 4 de Pedro. A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Então a transgressão é o quê? Transgressão de quê? Dos mandamentos. E pela incircuncisão da vossa carne. Também naquela época, quem não estava em aliança com Deus, mesmo que seja na primeira aliança, estava morto. Estava morto, era um gentio, estava morto. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Você viu, se você ler os textos de 1 Pedro 3 e 1 Pedro 4, superficialmente, só tendo como base aquilo que os seus olhos estão vendo, você vai tirar conclusões erradas, vai falar que o Senhor pregou o evangelho aos mortos, vai virar uma bagunça só. Mas se você tem um pouco mais de conhecimento panorâmico da Escritura, sabe que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, em transgressões, desobedecendo a Deus, aí você vai entender que esse evangelho que foi pregado aos mortos, não necessariamente no mundo dos mortos, lá no Sheol, mas aqui na terra, em carne e osso, a pessoas vivas só porque estão respirando o ar, mas mortos para Deus. Então esse evangelho foi chamar esses mortos, foi trazer vida para eles, trazer eles de volta para Deus. Por isso que o evangelho foi aos mortos, aos gentios. Então é isso. Tudo isso é para mostrar para vocês que não dá para interpretar os textos superficialmente. Você precisa comparar textos espirituais com textos espirituais. Tudo isso ensinado pelo Espírito. Agradeço por vocês terem permanecido até o final de mais um estudo e até o próximo vídeo. Shalom!